Muito bom dia, começando por aqui mais uma edição do Jovem Pan Morning Show. a nossa revista radiofônica na Jovem Pan. Jovem Pan Morning Show. Por aqui você tem informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa quinta, 28 de dezembro de 2017. Cabo de força. Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, vai ao Supremo Tribunal Federal contra indulto de Natal de Michel Temer. A medida do presidente estende o benefício a condenados por crimes de colarinho branco. Roda gigante. Em seu novo filme, que chega hoje aos cinemas brasileiros, Woody Allen faz brilhar ainda mais a estrela de Kate Winslet. Daqui a pouco a Paulinha fala dessa e de outras estreias na telona. Sorria, você está ouvindo o Morning. Em 2017, expoentes do humor nacional foram entrevistados por este programa. Na quarta parte da nossa retrospectiva, a gente exibe trechos do papo que levamos com Jô Soares e Vladimir Brista, entre outros figuras do humor. Esses são alguns destaques do Morning, que está começando. Paulinha, muito bom dia. Olha só, estamos chegando aí no fechamento do nosso ciclo, né? Nesse ano de 2017. Dou um bom dia ensolarado para você, apesar do tempo nublado aqui em São Paulo. E pergunto, qual é a nossa hashtag de hoje? Sério, eu gosto da sua voz, mas nem... Sério que hoje você tá nem mal-humorada isso eu assim? queria Tá triste ou mal-humorada? Não tô mal-humorada, tô com muita dor de cabeça. Eu não aguento Enxaqueca. mais esse ano. Eu não aguento mais as pessoas Nossa, falando, vou tirar- opinando. Tirei a trilha até. Nossa, obrigada, porque juro, hoje a hashtag, inclusive, é silêncio, por favor. Tipo, chega! Olha que gostoso que é ficar em silêncio. Será que a gente pode desistir de opinar Mas a gente- em tudo, reclamar em tudo? Mas a gente escolheu trabalhar no rádio, Paulinha. Não, mas eu acho que, sabe, tá terminando o ano. Vamos parar. Vamos parar um pouco. Vamos deixar 2017 terminar, sabe? Em paz. Chega. Ontem foi insuportável. Hoje, se alguém começar a discutir aqui nesse programa, eu vou embora. Tô tentando eu não tô acompanhar. aguentando mais. Eu tô com uma dor de cabeça. Eu já tomei Sério? remédio. Já pus gelo na cabeça. Se eu começar a ler o chat aqui, eu vou ter que ir embora também, porque é complicado. Vai até a Tá nossa muito antessala ali, toma um difícil. chazinho. Tá muito difícil. Eu vou até chamar vocês pra hashtag silêncio, por favor, abreviado, né? PFV. E assim, não precisa comentar o programa. Só põe a tag. Eu vou... Põe aquele gif de grilo. Sabe assim? Vamos suavizar um pouco as coisas pra Mas ver qual a se ideia? termina Podemos ir logo embora, esse então? ano. Nunca, olha, Foi Paulinha, bom vocês tudo tocar no bem. assunto, tem uns amigos meus Fala esperando. baixinho. Pode. Fala baixo, senão eu grito. Fala baixo. É o seguinte, Pode falar. olha. Fala Bom, assim, eu nunca melhorou. te vi assim. Tá. Vai ser difícil ficar em silêncio, não dar opinião. Afinal de contas, a gente tá no rádio, como eu Tá te bom, disse. tá. É um programa de notícias, debate, enfim. Mas eu vou respeitar a senhorita, tá bom? Obrigada. Vamos subir essa hashtag, gente, bem baixinho, Posso? tá? Hashtag silêncio, por favor. Posso pelo menos convidar os ouvintes a interagirem pelo WhatsApp? Convida, Ed. Então vamos lá. Olha, é o seguinte, ouvintes queridos, a pergunta aqui é a seguinte, ó. Esse volume, essa profusão de opiniões nas redes sociais, se você acha que isso é positivo ou negativo pro debate democrático? Conta pra gente. Responda aí com a sua melhor análise, tá bom, querido ouvinte? Edgar, você tá parecendo um locutor de motel. O nosso WhatsApp é o 11 931 7 1009 para sua participação. Pode mandar mensagens de áudio ou de vídeo, tá bom? E aí, esse monte de opinião, de debate, é bom pro processo democrático, né? Para as vozes. Ed, volta ao normal, senão a gente vai perder o Diego. Obrigado, Paulinha. Só você poderia me liberar dessa prisão do silêncio. Imagina, para um comunicador ficar em silêncio. Vamos, às vezes é melhor, né? Alguns poderiam exercer isso, seria maravilhoso. Olha lá, no mais, você pode assistir também ao nosso programinha de rádio, ao Morning Show. Somos imagem, temos imagens e imagens também pelo nosso aplicativo, pelo nosso portal jovempanfm.com.br e pelo nosso canal no YouTube, o youtube.com/morningshowjp, além dos nossos perfis nas mídias sociais. Temos o Instagram, temos o nosso
nosso perfil do Facebook com conteúdo extra. Passe por lá, deixe o seu joinha que a gente fica bem feliz. Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan, porque o Morning tá só começando. Sejam bem-vindos, viu? Vamos abrir o noticiário falando de uma notícia que a muitos pode causar surpresa. No Brasil, os pobres doam 2 vezes mais que os ricos. Caio, essa informação consta de uma pesquisa que acaba de ser divulgada. Quais são os detalhes? Bom dia. Bom dia pra você também, Edgar. Bom dia pra todo mundo. Essa informação, ela... Deixa eu tirar o meu fone, porque eu me confundo. Quer ficar em silêncio? Eu quero ficar em silêncio também. Ô, Edgar, você costuma... Se vem alguém no seu carro, uma pessoa pedir dinheiro, você tá parado no semáforo, você dá dinheiro ou você não dá? Eu aprendi um procedimento nessa questão com o Davino Henry David Cooper. Eu li um livro que ele dizia o seguinte: para você não entrar no julgamento, você sempre separa uma quantia. Pode ser de R$1, até quanto você quiser, e deixa já separada ali no teu console, ali no cinzeiro do carro, enfim. Quando vier alguém te pedir, você pega e dá. Você não julga, você já pega e já está ali destinado assim, para você fazer a doação. E funciona, sabe? Aí eu não entro em julgamento, porque quem tá pedindo é que vai padecer, enfim. O Arcon dá dinheiro no semáforo ou não, Arcon? Balança... Não, disse que não, balançou a mão que não. Enfim, Tonholi se ficou ereto aqui, você queria responder? Você doa ereto? Ereto? Caraca, em pé e latejante. Não, Caio, aprendi uma coisa com o Gandhi. Ele fala que você não deve ajudar as pessoas a modificarem o seu karma. Então, você não dá? Infelizmente, eu não dou. Tá vendo? Bom argumento, hein? De um pão duro. Bom, já que eu perguntei pra maioria, Paulinha e Custódio... Aprendi um negócio na minha conta bancária. Não dou, porque eu não tenho. Você, Paulinha? Paulinha, sempre... Cara, eu sou do momento. Se eu fico tocada, eu dou. Se eu acho que não dou. Mas a verdade é que a gente fica muito em dúvida com essa história de semáforo, se a pessoa tá vindo pra te pedir alguma coisa pra ser roubada, porque eu já fui roubada nessa situação. Acontece. Abre a janela e aí, amigos. Se vocês me permitem, tinha um cara aqui no Jardim Europa, eu sempre dava uma grana pra ele. Aí um dia eu tava indo pro interior, acordei umas 4 da manhã, ele tava saindo de um caminhão. No caminhão tinha umas 10 cadeiras de roda, era uma indústria. E ele continua lá. Eu fiz essa pergunta toda porque, só pra sentir aqui o clima, aqui no estúdio, a falar redação, a maioria não doa, mas foi feita uma pesquisa, como você falou, Ed, e a maioria dos brasileiros doa. 68% da população brasileira doou, fez algum tipo de doação no último ano. Segundo essa pesquisa feita pela Country Giving Report 2017. Bom, ou 2017, enfim, como você preferir. E essa pesquisa mostrou que as pessoas que têm menos dinheiro doam mais do que as pessoas que têm mais dinheiro. As famílias que foram ouvidas, que ganham até 10 mil reais por ano, doam 2 vezes mais do que a galera que ganha até 100 mil reais por ano. Que tapa na cara da sociedade. Mas enfim, foi o que os pesquisadores disseram. A média, mas isso proporcional, claro, proporcionalmente à renda. As famílias que ganham até 10 mil doam até 100 reais por ano, e as famílias que ganham até 100 mil reais por ano doam 300 reais em média também por ano. Isso mostra que o Brasil, ele tá caminhando. Isso aqui no Brasil. O Brasil perdeu algumas posições no ranking mundial da caridade. Ano passado estava na 75ª posição. Aliás, na 68ª, na posição de número 68. Esse ano caiu um pouquinho, foi para a 75ª, 75. Mas ainda mostra que tá numa posição legal. Comparado a outros países grandes também, o Brasil ainda tá numa posição legal. Ou seja, o brasileiro, ele é caridoso sim. O rico é o pão duro, então o mais difícil abrir a mão, tem um escorpião no bolso. Eu nem fui rico, nem sei. E os mais humildes, né? Mas os mais pobres são os mais generosos quando o assunto é doação. Ouvi falar. O criador e diretor do Museu Afro-Brasileiro, Emanuel Araújo, rebateu ontem as denúncias de assédio sexual das quais tem sido alvo nos últimos dias. Paulinha, são ex-funcionários que vêm acusando, né, o diretor, né, o criador do Museu Afro-Brasil, né? Então, a primeira denúncia apareceu no Facebook do Filinto dos Santos, ex-funcionário do museu, trabalhou lá entre 2008 e 2013.
ele diz que testemunhou e sentiu na pele muitos assédios e abusos cometidos por seu diretor, o Emanuel Araújo. E aí ele narrou aí alguns desses episódios. Depois a gente teve também as denúncias e relatos de outro ex-funcionário, o Nilman Costa. E a isso o Emanuel Araújo já tinha reagido e dito que essas denúncias estariam vinculadas, ligadas, né? Aí a críticas que ele fez a uma ex-funcionária do museu, a Renata Filinto, em 18 de dezembro no programa Roda Viva da TV Cultura. Então ele diz que ela é irmã do Filinto dos Santos, então que por ter criticado ela, que ele disse que inclusive teve uma atitude péssima com o museu, sendo negra e pondo o museu em uma situação de justiça, porque quando ela foi demitida, ela moveu um processo trabalhista contra o Museu Afro Brasil. Então logo depois da exibição dessa entrevista no Roda Viva dia 18, dia 20, surgiu esse relato no Facebook, somados depois a mais uma denúncia do Nilman Costa. Só que aí a gente teve mais outra denúncia, né? Do Rafael Arruda, que trabalhou no museu de 2014 a 2016, que contou para a Folha de São Paulo com detalhes como seria essa abordagem do diretor do museu. Então, o que ele diz é que ele se aproveitava ali de situações em que a pessoa estava circulando sozinha no museu. Então, por exemplo, abordou ele e falou coisas, lambeu a orelha, né? Pediu para que alguém tirasse uma foto dele. Cara, lamber a orelha não é um ato muito... Não, cruzou todas as linhas possíveis, né? Discreto, né? Por exemplo. Digamos. Não dá pra ter dúvidas, né? Quando Pois você leva uma lambida na orelha, não dá pra ficar em dúvida. Ele diz aqui que pediu para uma pessoa, que o diretor pediu para uma pessoa que tirasse uma foto dele sem o consentimento e disse que era para depois ele se masturbar. Disse que o dinheiro que ele gastaria para trocar o carro, ele preferiria gastar para ter o corpo dele, enfim, e que, claro, já me tocou nos genitais. Então essa foi a terceira denúncia, digamos assim, né? Teve a do Facebook, uma seguinte e essa detalhada para a Folha de São Paulo. O advogado do diretor, o Belisário dos Santos Júnior, rebateu dizendo que o curador recebeu com indignação a publicação dessas declarações, que não tem respaldo em prova ou em denúncia. Aquela história, né? É muito complicada essa denúncia de assédio, porque como você vai provar uma coisa que aconteceu entre você e uma pessoa num corredor? Num ambiente fechado, num ambiente difícil de privado, se comprovar, né? Fechado. Realmente, né? Em todos os casos de assédio. Então, é realmente complicado aqui, né? E ele já tinha respondido também à Folha de São Paulo e ao Estado de São Paulo, quando surgiram as primeiras denúncias, dizendo isso é coisa do Brasil, onde você é injustamente acusado por demitir alguém. Ele tinha também dito isso. Então, assim, dito pelo não dito. Agora vão se somando as denúncias de assédio, né? São 3 até agora, Edgar. A Folha chegou a falar com outras pessoas que trabalharam lá, que anonimamente, né, sem se colocar, disseram que parece que era, assim, um comportamento recorrente dentro do museu. O próprio museu também se manifestou e disse que não há clima de assédio dentro do museu, que os funcionários estão trabalhando como sempre e que não tem registro de reclamações nesse sentido. Então tá aí, né? Há que se investigar e descobrir o que acontece, se aconteceu, se é frequente, quem envolveu. Agora, provar isso, a prova disso, o que seria a prova disso? Uma filmagem? Sabe assim? Uma gravação de um áudio, Pois é, um pouco enfim. complicado. Não sei o que é que vocês acham a respeito disso. O que você vê aqui, quando a gente tocou desde quando começamos a tocar nesse assunto do assédio aqui, de forma recorrente no programa, vindo lá do que aconteceu em Hollywood, né? É sempre assim, na hierarquia o chefe, é a peça de cima que incide sobre a peça de baixo, né? Sobre o funcionário de baixo. Ou o produtor sobre o ator, a atriz, ou o diretor sobre o funcionário, no caso aí do presidente do museu, o diretor do museu, num funcionário, mas vem também depois de uma crítica feita por ele a essa artista que você colocou aí, né? A Filinto, né? Agora, essas coisas têm que ser apuradas. É difícil apurar se você não tem prova, né? Mas a gente vive outros tempos e eu vou lembrar até de uma frase que o Augusto Nunes disse aqui: as pessoas perderam o encanto pela conquista.
Se você sente alguma coisa por alguém, se você tem algum desejo despertado em função de outra pessoa, demonstre isso de uma forma decente, civilizada, racional, enfim. Fora do Não vai fazer uma abordagem que pode suscitar a um entendimento de um assédio, de uma violência, né? Ué, as pessoas têm que buscar novamente o encanto da conquista, não sei. Eu já falei aqui, cadê o que eu vou ensinar aos meus filhos sobre a paquera, né? Como diria a feminista mais famosa do mundo, a Camille Palha, que critica tudo isso, nós vivemos em tempos pós-modernos de histeria. Fechou, Paulinha? Vamos lá. Nessa quarta-feira, a cantora Rihanna postou uma mensagem a respeito do assassinato de um primo em Barbados. Custódio, vamos lá, o que aconteceu? A Rihanna é sabido já, né? A origem dela, ela nasceu em Barbados e deve ter muitos familiares ainda lá. Tem, na ilha, ela né? frequentemente visita a ilha e quem acompanha as redes sociais da Rihanna vê que ela tirava muitas fotos com esse primo dela. É um rapaz de 21 anos, o Tevan Casey Allen, e ele morreu baleado, ele levou vários tiros. O assassino do primo da Rihanna não foi encontrado, ele desapareceu. E a Rihanna fez um post nesta madrugada, de quarta para quinta-feira, muito emocionada. Ela escreveu o seguinte, Edgar: descanse em paz, primo. Eu não acredito que ontem à noite é Natal, que ela está se referindo aqui, a celebração do Natal, eu apertei você com os meus braços. Nunca pensei que seria a última vez que sentiria o calor do seu corpo. Vou te amar para sempre, cara. Finalizou a artista, ela colocou vários emojis ali, de coração, chorando, e a hashtag fim da violência com armas. O Edgar, Barbados é uma ilha ali da América Central, né, banhada pelo Mar do Caribe, e um relatório que foi divulgado pela Organização dos Estados Americanos, se chama Relatório sobre Segurança Cidadã, mostrou que a situação ali da violência na América Central é muito grave. E aí eu fui tentar entender o que aconteceu, né? Pesquisar a situação do país. E aí o crime organizado é responsável por diversas mortes. Então, de cada 100 homens que morrem em Barbados, de cada 100 pessoas, 63 são homens, decorrentes de crimes ou do crime organizado. Não tô falando que o primo da Rihanna estava envolvido com isso, mas é como se fosse no Rio de Janeiro. Assalto, bala perdida, são problemas, enfim, que o crime organizado gera no país. Barbados é uma ilha maravilhosa, é um lugar lindo que a Rihanna visita frequentemente, mas tem esse problema do crime organizado e não se sabe o que aconteceu, porque, enfim, a polícia local está procurando o assassino do primo da Rihanna para entender o porquê que ele cometeu esse ato. Ela tem uma música ainda falando disso, né? Man Down, chama. É, de 2010. Shoot a man down. Na, na, na. Olha que eu fui procurar. Não é bem essa, não. É, do álbum Loud. Que ela tá com o cabelo vermelho na capa. Ah, não, aí já é muito detalhe, eu não sei. Ela tá em silêncio hoje, mas ela conhece, viu? Não tem mesmo. Enfim, a Rihanna cada vez mais está engajada em causas sociais, né? E agora, não sei se por conta do primo dela, tudo indica, ela vai também mergulhar nesse ramo de lutar contra a violência, né? Contra a questão da arma de fogo, por exemplo. Como eu falei, o primo dela morreu com vários tiros. Não foi algo acidental, foi algo pensado. Isso que leva a crer que seria algum crime cometido por algum desentendimento. Porque quando você morre de bala perdida é um tiro só, né? Um tiro só. Agora, a polícia nem divulgou quantos tiros. Uma queima de arquivo, alguma coisa nesse sentido, né? E um rapaz muito jovem, né? 21 anos. Vingança. Foram vários tiros. A polícia nem quis falar quantos tiros foram, então não tem a informação precisa. Mas fato é que ninguém leva 2, 3, 4 tiros perdidos, balas perdidas. Agora, resta saber, precisa encontrar o assassino para apurar o motivo do crime. Boa. Vamos lá, é hora de falar de política aqui no Morning Show. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra um decreto do presidente Michel Temer, que trata do indulto de Natal aos presos. Caio, por que a Raquel Dodge diz que esse decreto coloca em risco a Operação Lava Jato? Não só a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, como os desembargadores, o TRF4, que vai julgar o Lula agora dia 24, enfim, os procuradores da Lava Jato entendem que um presidente da República não pode mudar a dosimetria, a medida de uma pena aplicada aos criminosos, a pessoas condenadas já a crimes sem violência, onde se encaixam o crime de corrupção, o crime de lavagem de dinheiro, enfim.
Essa semana, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, entrou com essa ação, apresentou uma peça ao Supremo Tribunal Federal, que deve ser julgado já, e ir para o Congresso também, agora que eles voltarem do recesso, já no começo de 2018, para barrar esse indulto do presidente Michel Temer. Porque, além de abrandar bastante a pena, também houve uma anistia para as multas para os condenados aí por corrupção. Então há um entendimento de que houve um abrandamento muito grande por parte do presidente Michel Temer. Por 15 anos, o indulto só era estendido a pessoas que já tinham cumprido 1/3 da pena. Sim. Em 2016, afrouxou um pouco para 1/4 da pena. E agora, esse ano, o presidente Michel Temer canetou, dando para quem cumpriu até 20% da pena, 1/5 da pena, e também não tem mais limite de 12 anos, como era antigamente. Há penas máximas de 12 anos. E também livrou da pena de multa. Sim. Ou seja, causou toda uma estranheza, e a procuradora Raquel Dodge, num primeiro sinal aí de independência, porque ela foi indicação do Michel Temer, né? A gente tem outros casos, como do próprio Michel Temer. Pensei nisso quando vi essa notícia. Do Gilmar Mendes, foi indicado pelo Lula, depois se voltou contra o Lula. A gente já tem exemplos disso, porque a primeira coisa que se pensa, pelo menos da população, foi indicada pelo presidente, foi colocada lá para livrar a barra dos amigos dele. É um sinal, uma demonstração, talvez, de independência. Mas, enfim, é um primeiro sinal. Dentro dessas regras aí que se flexibilizam, né, como você falou, de acordo com o presidente em exercício ali, né, tem alguns pontos excludentes aí. O preso não pode ter cometido crime hediondo, né, crime de tortura ou de violência à pessoa. Não pode ser reincidente também, né, porque aí mudam esses números que você falou, mudam. Mas é um afrouxamento, né, e o Joseval fechou o Jornal da Manhã hoje falando sobre isso. Do que se baseia a lei, né? Como a utilização desse indulto como um instrumento dentro da política humanitária, né? Mas não pode virar um instrumento da impunidade também, né? O Joseval Peixoto, jornalista, apresentador aqui do Jornal da Manhã, assim como ele estudou direito também, né? As pessoas que lidam com isso, elas têm que ser fiéis ao que elas estudaram, então se baseando no que está na Constituição. Mas há um entendimento popular de estranheza quanto a essa medida, essa decisão do presidente Michel Temer para o indulto, porque se vê um benefício a quem cometeu um crime, um abrandamento da pena, ou seja, deixa quieto, vamos passar um pano, você cumpriu 20%, ok, você já pode ser ressocializado. Foi essa palavra mesmo que o Joseval Peixoto usou e tudo mais. Mas para quem se sente punido da população, eu me coloco nessa parte, a gente não enxerga essa pena como uma ressocialização, mas sim como uma punição, para dar um exemplo, olha, não se pode cometer crimes porque você vai se dar mal. Então, olha, como é que você vê isso aí? Você acha que é uma ameaça à Lava Jato, esse indulto generoso, digamos, do Temer? O Dallagnol saiu tirando, né? Postou que ele tá pensando e advogando em causa própria, caso seja condenado. Seguinte, eu tô com o espírito do Pedro de Lara. Começar a falar, começar as mãozinhas, fazer assim pra eu correr na fala, eu vou denunciar ao vivo fazendo assim, ó. Pé. Tá bom? Então é o seguinte, olha aqui. Olha a porrada do Dallagnol. O povo brasileiro está cansado de ser insultado. Insultado por um presidente, por alguns ministros do STF e por muitos parlamentares lenientes com a corrupção. A melhor resposta que os brasileiros podem dar é nas urnas. Aí põe ele, #insulto de Natal. Procurador-chefe da Lava Jato. Agora eu quero construir o pensamento. Quantos presos nós temos, Edgar? 726 mil. Quantas vagas nós temos no Brasil? Metade, 358 mil. Bom, esse indulto do Temer só beneficia os condenados. Quem são os condenados? Bom, 40% desses 726 mil são presos provisórios. Qual o perfil deles? 28% são condenados por tráfico, 25% por roubo e 12% por furto. Quem é condenado por tráfico e por roubo é considerado crime violento e hediondo, não entra no indulto do Temer. Entram esses 12% acusados por furto. Quem são os furtadores? São os caras da Lava Jato, porque eles não roubaram na mão gorda, eles fizeram algum estratagema. O que já se compara, no grupo de procuradores, já se compara o Brasil ao Peru, onde o presidente PPK
o Pedro Paulo Kuczynski, deu um indulto que beneficiou o ex-presidente que fez crimes contra a humanidade, Alberto Fujimori. Ou seja, a Odebrecht atuou no Brasil, atuou no Peru, igualmente, e em questão de indulto, o Michel Temer se compara igualmente ao Pedro Paulo Kuczynski. Haja vista, agora eu vou encerrar, que esse indulto do Temer vai beneficiar 80% dos condenados pela Lava Jato e já está beneficiando aquele cara, juro que eu vou encerrar agora, o Henrique Pisolato, que deu um golpe de 75 milhões na ação penal 470 da Lava Jato, que recebeu do ministro Barroso ontem a liberdade condicional e cujos advogados agora já estão pedindo para que ele entre no indulto do Temer porque ele preenche os requisitos. Olha aí. Portanto, eu diria para vocês que o Temer fez, para eu encerrar de fato, não é diferente do que o presidente peruano fez. Um indulto vergonhoso. Agora 10h29, horário de Brasília. Jovem Pan. É hora da gente rir, mas também refletir aqui no Morning Show com mais um capítulo da nossa retrospectiva 2017. Hoje a gente vai conferir uma série de entrevistas que fizemos com nomes de destaque do humor nacional. Sabe com quem a gente começa? Com ele, o mais famoso personagem do ator Saulo Laranjeira, o deputado João Plenário, que ficou conhecido no país todo graças às suas andanças pela Praça é Nossa. Solta aí, Bruno. Gostaria de aproveitar a chance, para perguntar ao deputado João Plenário quem é o maior corrupto do Brasil hoje. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Não é? Que... tem o Maluf, tem o Cunha, tem o Cabral, me chamando de mestre, não é? Agora, veja bem essa situação. Eu fui chamado de corrupto por uma ação de uma obra que eu estava fazendo em Minas Gerais, um projeto extraordinário, que era construir uma ponte para passar por cima do mar. Não é? Aí você me pergunta, mas Minas Gerais não tem mar. Eu sou um homem de visão, não tem mar enquanto, no momento agora. Quando tiver mar, a ponte já está lá. Quer dizer, essa é um projeto extraordinário de avanço político. É um político visionário. Um político precavido, né? O deputado João Plenário Zé Maria Trindade, você acompanhou aqui o boletim do nosso correspondente em Brasília. O Trindade falou do ministro Gilmar Mendes, o único voto ali, né, que não pretendia mandar para a Câmara dos Deputados, né, o processo aí que envolve o presidente Michel Temer. Quero te perguntar o seguinte, o que o senhor faz quando te confundem com o ministro Gilmar Mendes? Aliás, tem algum parentesco? Porque a semelhança é grande, né? Eu não gosto dessa comparação, mesmo porque eu sou mais bonito do que ele, né? Isso é bem claro, meus lábios são mais delineados, meu olhar é mais firme, eu não tenho nariz de batata, não é? Então eu tenho um olhar altivo, essa é a diferença. Quanto à questão do parentesco, o que eu sei, eu fiz uma pesquisa, é que nossas tataravós eram primas, não eram primos. Então elas eram muito amigas, iam muito ao cabeleireiro e a minha tataravó sempre gostava de prender o cabelo e já a tataravó dele gostava de soltar, não é? Então um aprendia, a outra soltava, Essa é a nossa relação, muito bem, das nossas tataravós. Aí, ó, figuraça, né? João Plenário com a gente aqui, olha. Mas outras figuras consagradas e revelações também do humor passaram aqui pelo Morning Show ao longo desse ano. Renato Albani e o Thiago Ventura, dois nomes dos mais aclamados da cena stand-up comedy na atualidade, arrancaram boas risadas da gente. Cresci com a galera que é de quebrada, muito de quebrada, que não teve nem, às vezes não teve nem oportunidade e foi pra um outro lado, sacou? Então eu imito essa galera. Acho engraçado que quando eu falo que eu imito, parece que eu não sou de lá. E aí eu falei assim, do jeito que eles... E aí, cachorro, na moral, tem condições aí de eu trocar uma ideia com você na humildade?
Eu falo assim a minha vida toda. E aí, quando eu tô falando agora de maneira mais formal, pelo fato de trabalhar no banco, pelo fato de fazer stand-up, a galera fala assim, ó, quando você imita os moleques da tua quebrada, é igualzinho, hein? Não é igualzinho, sou eu, né, cachorro? Não humilde. E quando eles escutam e você imitando, o que eles dizem? Qual o retorno que eles te trazem? Não, eu vou dar um exemplo bem básico. Esses dias eu fui porque eu sou Taboão da Serra, né? Eu fui no Shopping Taboão, aí tô voltando, subindo na rua das fábricas, aí cola um moleque do meu lado, aí o moleque fala assim, aí na moral, assisto você na internet, que moleque engraçado do caralho, na moral, que você é muito engraçado, tio. Ô, vou falar um negócio pra você, na moral, pega o YouTube, eu fico vendo você, eu chamo os moleques, eu falo, aí na moral, olha esse moleque aqui, você não é engraçado demais. Aí eu fico falando. Aí ele chegou pra mim e falou assim, ô, sabe um bagulho que eu acho deselegante que você faz, moleque? Na moral, é que você aqui do Taboão da Serra tem vários bagulho da hora pra você falar isso, só fala mal. Aí eu olhei pra ele e falei, fala um. Ele, mano, quem faz stand-up é você, se vira. Nunca tá bom, nunca tá bom. Agora, Arcon. Ô Albani, eu quero saber se você tem saído com o Caio Castro. Que isso, cara? Cara, como é que olha foi a balada? Albani é o melhor amigo Essa balada aí. Não, eu fui uma vez na balada com ele, assim, ele é amigo de uns amigos, aí fomos que não sei o que, chega lá o Caio lá. Aí eu falei, então tá bom, né? Beleza, eu já comecei perdendo de 10-1 já, caralho. E aí é impressionante, as pessoas, você fica invisível, cara. Invisível, porque o maluco é maravilhoso, o Caio Castro. As pessoas passam, elas não te veem. As pessoas cumprimentam ele e você tá do lado, elas vão embora. E aí ele tem uma sacada que é maravilhosa, que aconteceu duas coisas que foram incríveis nesse dia. Que uma menina muito gata chegou pra ele, Caio, vamos tirar uma foto. Ele falou, pô, foto eu não posso tirar não, mas se você quiser um beijo... Eu falei, mano, eu quero, porque o cara é maravilhoso. Eu falei, cara, eu quero. E aí rolou um negócio muito bom. Foi o pior elogio que eu já ganhei na minha vida. Que um cara chamou assim pra tirar foto. Tirar uma foto. Eu falei, Caio, te chamando lá. O cara falou, não, é você. Eu falei, eu? Ele falou, eu falei, toma aí, mano. Eu dei logo um socão nele pra ele ver. Aí cheguei lá no cara, falei, ele falou, pô, mano, entre o bonito e o engraçado, a gente preferiu tirar foto com o engraçado. Eu falei, caramba, mano. Aí eu já cheguei no cara e falei, então, foto eu não posso não, mas se você quiser um beijo... É o elogio mais crítico que tem. É o pior elogio, cara. Quem mais tá aí do nosso cast aí que queria fazer uma pergunta? E tem mais alguém do que? Fazer uma pergunta aqui. Cara, não acredito. Cara, hoje é o melhor dia da minha vida, eu juro. Você achou que eu não vinha, né, querido? Eu achei que você não vinha. Quero falar uma coisa pra você, porque você falou aí dos meninos que te encontram e fala que você tá imitando essa coisa e tal. E quem conviveu com você? Já se viu em algumas das suas histórias? Foi tirar satisfação? Como é que é? Então, como é que é? Então, Marília. Coisa louca. Essa coisa louca toda que você faz aí. Eu adoro esse moleque. Esses gestos que você faz, essa loucura. É o melhor, o Vini é o melhor. Você sabia que o Renato começou imitando também, né? Também? O Renato começou na imitação, depois foi direto. Eu tô há 10 anos aqui e não consegui sair ainda. Você tem que ir no nosso concurso de imitação, cara. É maravilhoso. Ó, na verdade é o seguinte, tem muita coisa que os moleques vêm falar comigo. Eu chego às vezes lá na quebrada e os moleques tem duas opções. Ou eles vêm contar alguma coisa pra mim que aconteceu, ou eles fazem questão de não conversar comigo. Teve um dia que o moleque chegou pra mim e falou assim... eu tava fazendo um texto sobre eles, né? Foi o primeiro moleque de quebrada. Você coloca no YouTube moleque de quebrada, vai aparecer. Aí eu cheguei lá na quebrada e o moleque falou assim... Aí, Thiaguinho, na moral, vocês acham que a gente não tem YouTube, né, louco? Você vai falar o bagulho de nós e a gente não vai ver que você tá falando o bagulho. Aí eu falei, o que aconteceu? Ô, rapaziada, você viu que esse moleque tá pegando os bagulho que a gente fala pra ele fazendo naquele show de palhaçada? Eles falam show de palhaçada. Eles falam que eu faço na stand-up, é show de palhaçada. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, não, relaxado, só contei uma história só. Ele falou assim, então você fica ligeiro, que se você contar qualquer coisa da minha pessoa, o bagulho vai estar lá pro seu lado. Aí eu falei, aí, Fabinho, na moral, não tem nada pra contar de você não. Ele olhou pra mim e falou, então você tá me desmerecendo? Nunca tá bom, é isso que eu tô falando, nunca tá bom. E teve um amigo seu que te viu no Faustão e que tava preso? Ah, teve. Ele saiu, foi o zóio. Ele saiu, eu bem com ele ontem na rua. Ele saiu e falou assim: aí, Thiaguinho, na moral, posso te dar um papo, moleque? Tá ligado que eu tava engaiolado lá, já tinha uma cota, certo? Aí tinha uma tela, pum, que a gente ficava dando uma olhada no bagulho. Aí teve uma hora que sentou no Faustão, eu falei, é nada. Assaltaram o moleque, ele foi reclamar no Faustão. Olha que moleque desenrolado. Aí eu comecei a fazer as piadas, ele falou, eu tava rindo pra caramba lá, assim, ó, rindo assim, ó. Ele nem ri, né? Ele só fica olhando e fala que tá rindo. Assim. Aí ele tava rindo assim, ó, e nem ri. Aí ele falou assim, ô moleque, na moral, esse bagulho aí que você faz, que você interpreta, tem alguém que escreve pra você? Eu falei, não, é eu que escrevo. Aí ele, porra, então além de interpretar, você é o Caneta. É bonito, né? Bonitinho. O Caneta é bom. Olha, certamente Renato Albani e o Thiago Ventura se inspiraram muito nesse outro comediante que também passou aqui pelo Morning Show. Olha só.
O Rafinha, ele tá à frente aí como produtor, no primeiro trabalho como produtor do longa-metragem Internet, o filme. A gente já vai falar sobre essa produção, obviamente, mas eu queria começar aqui te ouvindo a respeito do seguinte. O jornalista Paulo Francis teve ali um adjetivo muito colado à imagem dele durante muito tempo, né? Que foi um cara polêmico, né? E além disso, ele era muitas outras coisas, o Paulo Francis. Eu quero perguntar pra você o seguinte, pra gente começar essa conversa aqui. Esse adjetivo polêmico, ele te incomoda de alguma forma? E se ele é o ponto de partida ou de chegada das suas piadas e da sua persona pública? Eu sinto que, primeiro que o Francis, eu era um grande admirador, assim, eu era muito fã, mas ele era um polemista. Ele realmente buscava as polêmicas, ele buscava uma maneira diferente de ver, de ter um olhar diferente, era quase, o objetivo dele era a provocação, não a comédia. A comédia por si só, ela é uma provocação, porque muitas vezes ela dá um olhar alternativo da realidade, um olhar que não necessariamente é a sua opinião. Então eu vejo uma diferença entre uma coisa e outra. Nada do que eu faço busca a polêmica, nada. Mas eu tive um momento da minha carreira em que foi dessa forma, em que eu não tinha controle mais nenhum sobre isso. Eu vou te falar que sim, me incomoda. Me incomoda não pessoalmente, mas eu sinto que me fecha a porta. Não é uma coisa que você me chama polêmica, eu me sinto ofendido. Muito pelo contrário, para mim ofender precisa de muito, assim. Muito mesmo. Acho que pouquíssimas das coisas na minha vida que me ofenderam. Por exemplo, vai. Cara, lembra aí algum? Teve uma vez que há muito... Pode falar palavrão? Pode. Não, né? Se for naturalmente, ele fica legitimado no discurso. Agora que eu preparei, agora já não é, né? Mas então, assim, uma vez numa piada, um amigo meu me chamou a minha mãe de prostituta. E é uma coisa que eu brinco com isso. E eu cheguei pro cara e falei, pô, cara, mas eu não sei, é um negócio que me incomodou um pouco. Ele falou, e foi a única vez que eu me lembro claramente que é uma piada ou uma brincadeira me incomodou. Ele falou, Rafa, mas você é o cara que fala tudo, como é que você vai se ofender com uma piada ou uma brincadeira dessas? E eu falei, você tem toda a razão, cara. Peço desculpas por sequer ter abordado esse tema, porque se eu sou o cara que brinco com tudo, eu não tenho direito de me ofender com nada. Tá aí, Rafinha Bastos. Olha, uma outra figura importante do humor nacional que deu o ar da graça aqui no Morning Show foi a Grace Janucas, que é a idealizadora do espetáculo Terça Insana. E ela também abordou o tema stand-up comedy aqui com a gente. Que falou stand-up, você fez... O stand-up, você acha que é um humor que vai mais nesse humor sem caráter, mais pesado, é isso? Não, eu acho que o stand-up é o stand-up, quando foi concebido... tu sabe que o stand-up vem do protestantismo irlandês, né? É todo um estudo, né? Então a pessoa primeiro admite que tem um problema, aí vai lá na comunidade, diz eu tenho um problema e eu peço ajuda de vocês. É nesse... Tipo um alcoólatra anônimo. Tipo mas nos primeiros 2 passos, exatamente, que é baseado também nessa... Quando os irlandeses foram para os Estados Unidos, isso acabou virando um estilo, né? De se colocar na roda e admitir seus erros, suas falhas. Então o stand-up não é uma contação de piada, inicialmente, entendeu? Ele virou isso no Brasil. E o que eu acho é que às vezes o stand-up, para fazer aquilo que foi concebido no Brasil, para fazer público, eles tira do lixo ou tira da porta do banheiro, do ponto de táxi ou da rodoviária, sabe? Umas piadas de uma grosseria, porque acha que isso é engraçado. E eu acho que não precisa ser grosseiro, acho que não precisa ser deselegante. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu acho que ninguém precisa apelar para isso para ter público. Olha aí, essa opinião da Grace Janucas de que é possível fazer o humor sem apelar, né, sem ofender ninguém, encontra cada vez mais ressonância nos colegas de classe, nos humoristas também, né? O ator, por exemplo, o ator Vladimir Brista, que nesse ano protagonizou o filme Bingo, deu também a sua opinião sobre o politicamente correto. Vamos ouvir. Segue o nosso papo aqui no Morning Show com o ator Vladimir Brista e também com o Daniel Rezende. Eles estão aí à frente, prestes a lançarem no próximo dia 24, Bingo, o Rei das Manhãs. Queria passar para a dupla aí uma pergunta que é a seguinte,
Bom, a gente viveu intensamente, né, no espírito dos anos 80, o politicamente incorreto sem perceber que as ações eram politicamente incorretas. Esse conceito era uma coisa que não existia ainda, né? Que na opinião de vocês, já que se faz um filme de humor, e o humor sempre tem aquela linha tênue do que é aceitável, tolerável, não, o que pode, o que não pode, o que na visão de vocês, esse patrulhamento hoje, atual, em cima do politicamente incorreto é uma conquista, né? A gente pode considerar uma conquista ou uma coisa a se lamentar, talvez? Eu acho que é uma conquista. Eu acho que dá pra fazer humor hoje em dia de um jeito que você não sacaneia as minorias, sabe? Eu não acho que... Não olha os anos 80 e fala assim, meu Deus, a gente tem que voltar no tempo pra criar uma máquina do tempo, voltar e prender todo mundo. Faz parte do processo de amadurecimento nosso, né? Enquanto sociedade. Mas acho que a gente tem que evoluir, sabe? Os anos 80 a gente realmente havia uma coisa mais espontânea, de certa forma havia mais liberdade, quer dizer, liberdades inclusive a ponto de botar um filho de 10 anos de idade no banco da frente sem cinto de segurança. Essa liberdade não é boa, isso não é bom pra ninguém. Mas haviam outras liberdades por inúmeros motivos que eram favoráveis a uma série de coisas, inclusive algumas criações, ao humor eventualmente. Mas assim, é possível hoje em dia citar alguns exemplos de humor que se faz sem desrespeitar minorias, etc e tal, ou seja, respeitando o politicamente correto, e que são fabulosos. A gente tem exemplos disso. Quer dizer, eu acho que a gente tem que evoluir, e eu vejo que a gente progride. Sempre, claro que à medida que a gente vai progredindo também, discutindo as formas, a gente sempre tem uma marapuca, uma cilada aí da gente se aprisionar. Mas na verdade, eu acho que é um desafio que é um desafio que você tem de você subverter essa possível rigor que você vai ter e se reinventar, sabe? Eu acho que a gente o tempo inteiro é uma peneira. A gente é a peneira do como é que você vai fazer, entendeu? O seu show de humor que seja, assim, você tem que estar sacaneando alguém que não precisa ser sacaneado, assim. Ô Daniel, esse pensamento está atrelado a uma ideia do que poderia ser uma, talvez, ingenuidade nociva, que a gente não sabia que era nociva, né? Eu acho que assim, a década de 80 foi seguramente a década dos excessos. Tudo era excesso. As cores, os figurinos, os cabelos. E isso tava em tudo. Tava na televisão, tava na loucura, nas drogas, tava tudo. E a gente quis olhar para os anos 80, para olhar a nossa cultura pop lá e um pouco comparar com hoje de alguma forma. Eu acho assim que o politicamente incorreto que a gente chama dos anos 80 e o politicamente correto de hoje, eu não acho que nenhum nem outro são ruins, na verdade. O problema são os excessos, né? Os extremismos. Acho que não tem que ser politicamente incorreto e nem politicamente 100% politicamente correto. Eu acho que o que eu acho legal do filme é poder olhar para isso e poder exatamente a gente estar aqui falando sobre isso, né? Discutindo que os extremismos talvez sejam o problema, né? Acho que os anos 80 foi isso mesmo, assim. Não sei se era uma ingenuidade, era assim que era, a gente não assim falava sobre isso, né? E não tinha, e cada um falava no seu canto, né? Não tinha uma rede que conectava todo mundo e você podia ficar comentando os comentários dos outros, né? Sim. Aí o Daniel e o Vladimir vieram aqui no Morning Show na ocasião do lançamento de Bingo, né? Que a gente tava na torcida pra entrar pro Oscar e acabou ficando de fora, né, Paulinha? Pois é, fez eu chorar aqui, não teremos ficou Bingo triste? na corrida pro Oscar. Uma grande decepção, muita gente apostava que tinha chance. O filme, inclusive, tá sendo bastante elogiado pela mídia internacional. Compararam o Daniel com o Scorsese. Nossa! Né? Imagina! Que se o Scorsese fosse fazer um filme de um apresentador que era um palhaço, seria muito parecido com o Bingo. E não foi uma publicação, foram várias. Não sei se eles colam um do outro, mas enfim. E tá aí, mas não vai pro Oscar, não. Bom, foi meio deprê. Paciência. E sabe o que mais anima... um ano que a gente fica de fora. Edgar, sabe o que anima nessa história? O Daniel Rezende é um montador, né? É o primeiro filme dele. Como diretor. Tem uma carreira promissora aí como diretor. Começou bem, hein? Abriu as portas de maneira muito interessante. E o Vladimir Bricha? Esse homão da porra. Esse homem que veio aqui. Eu fiquei muito gamada nele, preciso admitir. Você até é triste, né? Brava, até tem o seu charme, viu, Paulinha? Devo admitir. Obrigada, eu tô bem melhor já, porque a nossa tag tá entre os assuntos mais comentados do Brasil. Olha aí que maravilha. Estamos calando o mundo, ninguém comenta nada. É só hashtag silêncio, por favor, vários gifs.
Tem grilinho no Twitter fazendo cri-cri. Tá maravilhoso. Obrigada, Brasil. Vamos seguir aqui na nossa retrospectiva, falando com vários humoristas, né? Hoje no Morning Show, mostrando alguns dos humoristas que passaram aqui pela nossa bancada, ou também quando a gente saiu e foi atrás de um dele, no caso de Jô Soares. Quando o assunto é politicamente correto, difícil a gente não colocar no papo, porque, afinal de contas, é um tema que suscita aí muita discussão. O que será que o mestre Jô pensa a respeito, hein? Vamos ouvir. Eu acho que muitos humoristas já responderam isso, já falaram sobre isso, mas eu acho que falta a resposta do Jô Soares sobre isso. O politicamente correto, como você enxerga isso? Você que passou por vários tempos diferentes dentro da televisão, do teatro, como você enxerga a questão do politicamente correto? É o medo da verdade. É o medo de todo um lado que todo mundo tem de crítica, e de repente de falar essa crítica e dizer, eu não podia ter dito isso. Isso eu acho que todo mundo sente um pouco. Eu acho o politicamente correto absolutamente incorreto, sabe? Não tem que fazer esse nível de censura. Você acredita que teve um cara em Angola que quis me processar por racismo porque eu me manifestei contra a castração das meninas aos 12 anos, na África, as meninas africanas que eram castradas. Isso é uma coisa tão horripilante, e eu me manifestei totalmente contra, e mostrei fotografias e tal. O cara lá em Angola falou que isso era racismo de minha parte. Então eu entrevistei 2 líderes do movimento negro no Brasil, que disseram que aquilo que o cara estava falando era um absurdo, que não é pelo fato de ser uma tradição ou não ser uma tradição, lógico, é uma coisa criminosa, horrorosa e que tem que ser combatida. E eu tenho, graças a Deus, manifestações de líderes de movimentos negros no Brasil, todos elogiando a minha atitude no programa. Eu acho que o racismo, qualquer forma de preconceito, é um sinal de burrice absoluta, sabe? É uma coisa assim de não se enxergar. Muito legal esse papo com o Jô Soares. O Jô Soares nos recebeu em sua biblioteca, eu e Vera Magalhães, para quem nos assiste aí em vídeo, conferiu aí na entrevista, nesse papo com o Jô Soares. Bom, para finalizar essa retrospectiva, que tem como tema o humor aqui na nossa bancada, a gente vai exibir um trecho de uma conversa que tivemos com o humorista Marco Luque, que, aliás, no ano de 2017, nesse ano que está se encerrando, apresentou seus personagens no programa Altas Horas, comandado pelo Serginho Groisman na TV Globo. Vamos ouvir um trecho dessa entrevista. Dizem que o Augusto é o tremendo roda presa no trânsito, meu. Como é que o Jackson 5 daria um recado pro Augusto aí, que tá aquele zigue-zague sem dar seta, mudando de faixa? A Angel tá no zigue-zague, tá dirigindo um iate ou um carro na rua, irmão? Joga a terceirinha, mano. Para de miguelar esse combustível, mano. Pra cima, Gil, se solta, relaxa. Eu queria... Você falou aí, por exemplo, o Danilo Gentili agora tem lá o talk show dele, entrevista. A Tata Werneck tá atrizona, fazendo filme, fazendo TV como atriz. Você tá no Serginho, participa do programa, fazendo seus personagens, recapitulando o que aconteceu, no Altas Horas. É ali que você queria estar, ou você quer estar num outro lugar ainda, fazendo o que você faz? Não, ali que eu queria estar. Eu amo aquele lugar, assim, eu tenho uma grande gratidão pro Serginho pela oportunidade que eu tenho ali de poder mostrar meus personagens, né? Eu fiquei 8 anos na Band, 8 anos com o CQC, e ali já tinha um formato específico, eu não tinha muito espaço para poder mostrar o que eu já tinha começado desde a época da Terça Insana, mas foi um projeto muito legal, muito interessante, assim, pô, não tenho... Eu agradeço desde lá de trás eu ter participado desse projeto tão importante até pro Brasil. Agora, no Serginho Groisman, eu tenho um espaço de trazer uma coisa minha, fazer meus personagens, uma coisa que eu realmente eu vi que acontecia nos palcos e agora tá rolando lá, então tá muito legal, assim. Lógico que eu não pretendo... Ali, pra mim, não é
pra sempre. Eu tenho outras coisas que eu gostaria de fazer paralelo, sabe? Assim, eu acho que o Altas Horas, por mim, eu fico mais 8 anos lá, tranquilamente. Porque mas eu gosto muito de 8? ter... Não, fica mais 8. Ficaria 8 anos, como eu fiquei no CQC. Lá eu tô há 1 ano, tô 1 ano e pouco. Mas eu gostaria, lógico, fazer cinema, fazer teatro, isso é uma coisa que eu não vou parar nunca. Como funciona né? a escolha dos personagens que você apresenta lá no Altas Horas? Você que decide mesmo, de acordo com os convidados que vão? A gente faz uma reunião de segunda-feira, uma reunião de pauta, eu, o Serginho, o Guilherme Rocha, que é um cara que cria junto comigo as paradas, e a gente define de acordo com... Quase que falei decine. Define com decide. Você tá terrível hoje, hein? Vai criar um personagem com isso, hein? E a gente vê de acordo com os personagens. Desculpa. A gente já vai fazer uma musiquinha aqui no Morning Show, mas eu queria que você se inspirasse aqui nesse som agora. Não vou nem falar qual o personagem. Rapaz, pronto. Estamos aqui, Filibrante, junto com o Edgar, junto com todo mundo aqui, rapaz. Tá dilacerante esse momento, sublime. Eu diria egométrico. Olha só, papai, não é só o áudio não, tem o vídeo. Precisava ver essa cena. Ô, Safari, manda a hora certa pra gente aqui, pô, pra Brasil inteiro essa hora certa. Já é, papai, uma hora certa dilatada, são 10h48, 01, 02, 03, 04 segundos, passam muito rápido. Muito legal, Marco Luque com a gente aqui no Morning Show. Edgar tava rindo aqui de pegar uma água. Incrível, muito bom, Marco Luque. Aliás, Marco Luque, a primeira vez que eu vi foi no Terça Insana da Grace Janucas, com os sketches lá que tinha o Silas Simplesmente e outros personagens hilários. Marco Luque, grande humorista mesmo. Vamos lá, a gente vai fazer uma pausa agora na nossa retrospectiva de 2017. Vamos voltar na segunda-feira, no primeiro dia, né, de janeiro, para abrir o ano aí e relembrar algumas questões que certamente vão continuar na pauta em 2018. Na segunda-feira, dia 1º, a gente segue então com a parte final da nossa retrospectiva. Agora faltando 1 minuto para as 11, o horário é de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Paulinha. Oi. Como é que tá a nossa hash silêncio PFV? Tá fazendo o maior barulho no Twitter. Você vê que a minha dor de cabeça já passou, né? Passou, você já mudou o humor, eu gostei. É maravilhoso, o dia que um remédio me patrocinar, eu posso falar o nome dele aqui na rádio. Mas tá todo mundo postando o seu momento de silêncio, né? Tem o Nando Silva dizendo assim, silêncio, por favor, em homenagem aos nossos políticos em 2017, com uma cena maravilhosa de um enterro. E tem outras pessoas só postando GIF, só postando imagens e colocando aí a nossa hashtag silêncio, por favor, entre os assuntos mais comentados do Brasil nessa manhã, então tá valendo prêmio. Olha que beleza. Bom, né? Muito bom. Você vai mandar aí pros nossos internautas que participaram, mandando silêncio pra gente, então, né? Vamos seguir aqui no Morning Show o juiz Marcelo Bretas. Deixa eu até virar essa trilha sonora aqui, porque vamos falar agora com ele. Rodrigo Viga. Olha, o juiz do Rio. Você gosta, né, cara? O juiz Marcelo Bretas, responsável pela Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, se encontrou com o Papa Francisco nessa quarta-feira no Vaticano. Após o encontro, ele deu uma entrevista falando da sua nada mole vida na cidade maravilhosa. Rodrigo Viga, acho que você não queria estar na pele dele não, né? Até ameaça o homem vem recebendo. Bom dia pra você aí no Rio. Fala, Ed blindado, tudo tranquilo ou não? Tudo tranquilo, Viga. Tudo calma, né? Pra gente tá calma, né? Mas pro Marcelo Bretas, o Sérgio Moro do Rio de Janeiro, o homem da Lava Jato aqui no Rio de Janeiro, não tá tão calmo assim. Ele já recebeu 3 ameaças de morte, algumas apenas suspeitas, outras mais contundentes, mas de qualquer forma, desde que começaram a brotar e emergir essas ameaças, meu caro Ed blindado, ouvintes, internautas desse Morning Show, ele anda com segurança 24 horas. Vai fazer pipi, tem um segurança do lado. Vai dormir com a patroa, tem um segurança dentro de casa. Vai ao cinema com os filhos,
tem um segurança do lado. Uma questão que vem, de certa forma, incomodando ele, que é o homem da Lava Jato aqui no Rio de Janeiro. Já foram 3 ameaças nesse ano de 2017, o que o faz pensar, volta e meia, de vez em quando, meu caro Ed Blindado, a possibilidade de deixar o Rio de Janeiro. Mas, sinceramente, honestamente, acho isso mais retórica, mais discurso do que prática efetivamente, porque existe um entrosamento muito grande dele com a turma da Lava Jato em Curitiba e também com a turma da Lava Jato em São Paulo, que já tem também um grupo instituído, um grupo constituído para investigar esses bandidos, criminosos que cometem o colarinho branco, mas que volta e meia são abonados, beneficiados, absolvidos, mesmo que temporariamente, por algumas autoridades, entre elas o JM, ou melhor, o GM, tornando até as letras do nome, o Gilmar Mendes. Nós temos aqui a palavra do juiz Marcelo Bretas, que fala desses momentos de dificuldade, inclusive para ir à praia. Diz que quando vai à praia, se divertir com a família, tem que ser fora do Rio de Janeiro, porque aqui no Rio de Janeiro se sente um tanto quanto alijado e tolhido do lazer. Vamos ouvi-lo aqui nesse Morning Show. Ed Blindado. Até brinquei outro dia com alguém que, se eu quiser ir à praia, tem que sair do Rio de Janeiro. É triste, mas realmente a liberdade de um juiz, de um agente público, né, de modo geral, ou de alguém que está nessa situação, ela é muito reduzida, para não dizer completamente eliminada. Então eu não posso me dar alguns prazeres simples, como caminhar eventualmente numa praia, numa orla, ir à praia, quer dizer, tem uma série de limitações. Essa é infelizmente uma situação de muitos, né, que combatem o crime no Brasil, né, Tonholi? Eu peço desculpas por dar um testemunho que se refere à minha vida particular, mas a Lava Jato começou em março de 2014. Um ano depois, eu fiz um livro sobre a mulher que prendeu Roger Abdelmaci, Bem-vindo ao Inferno. E o Sérgio Moro e a mulher dele, a doutora Rosângela, concordaram em fazer o prefácio. Quando nós lançamos o livro aqui, Edgar, o Sérgio Moro, vocês lembram que ele tomou uma chuva de flores aqui na Livraria Cultura? Ele veio com a doutora Rosângela de táxi e andou pela Paulista tranquilamente. Depois, nós lançamos esse livro em Curitiba. O Moro veio de carro com a mulher no restaurante onde nós jantamos, sem nenhum segurança. Vai ver quantos seguranças ele tem hoje. Acabou a vida particular. Então acho que é o preço que um paladino da justiça paga. É o fim da sua vida particular. Ele vive totalmente para os propósitos e desígnios do seu cargo. É o preço. Ô Viga, essas ameaças a que se refere o juiz Marcelo Bretas, tem algum indício de onde viriam? Porque afinal de contas ele está indo aí contra, está julgando uma pessoa poderosa, né? Queremos chegar a Sérgio Cabral, é isso, né, Ed Blindado? Exato. Então, da cadeia, dizem que o Sérgio Cabral está usando os 500 milhões que ele recebeu em propina, pelo menos mapeados até agora, para construir, confeccionar, elaborar um dossiê contra o Marcelo Bretas. Tanto que, numa das audiências, a gente já falou sobre isso aqui no Morning Show, teve aquele quiprocó, né? Teve aquele fudúncio, lembra do fudúncio, né? Dele interpelando o juiz, né? Pelo que eu sei, inclusive, a sua família tem a maior fábrica de bijuterias do estado do Rio de Janeiro. Depois colocaram panos quentes, mas indubitavelmente da cadeia, usando os seus operadores, articuladores que estão fora das grades, Sérgio Cabral Filho está confeccionando todo esse material. Agora, não dá para imputar diretamente responsabilidade pelas ameaças, mas a gente sabe que o Sérgio Cabral, mesmo sendo um ex-governador, estando preso, ainda exerce muita influência, tanto que ele está lá no resort da Lava Jato, na cadeia pública de Benfica, gozando de uma série de benefícios, porque o secretário de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro foi comandante da Polícia Militar em uma das gestões de Sérgio Cabral Filho aqui no Rio de Janeiro. Uma dessas 3 ameaças, eu tendo a achar
avaliar, meu caro Ed Blindado e ouvinte desse Morning Show, que ela foi um tanto quanto mal interpretada. Foi alguém que chegou à sede da Justiça Federal perguntando sobre o juiz Marcelo Bretas, qual era o horário dele, se ele aparecia na cantina, em coisa e tal. Me pareceu mais uma apuração de jornalista querendo pegar o juiz no canto do que alguém querendo fazer uma ameaça efetiva. Mas entrou no scout, entrou na estatística das ameaças sofridas pelo Marcelo Bretas, viu, Ed Blindado? Você vai arriscar? Saber? Hein, ô Viga? Dúvida, né? Na dúvida você fala, deixa quieto, né? E vem bem essa represália aí, vem bem depois de terem retirado o presunto cru, o queijo camembert, né? Da cela ali. Pecorino! Pecorino. Falado. Por exemplo, um ex-policial militar que estava lá no resort da Lava Jato, na cadeia pública de Benfica, ele foi transferido às pressas essa semana para o complexo de Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. Sabe por quê? Sabe por quê, Ed Blindado? Sabe por quê, Ed Blindado? Porque ele estava colaborando com as investigações sobre o home theater que apareceu na cadeia. Disse que não tinha nada a ver com ele, que era a turma do Cabral, que tinha colocado aquele telão de 60 polegadas com o Blu-ray e o escambau A4. Ele estava dando com a língua nos dentes, a turma do Cabral começou a ameaçá-lo e ele deu sebo nas canelas. Saiu da cadeia pública e foi para o complexo de Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. Hoje não teve ninguém defendendo o GM, né, meu Ed Blindado? Você sabe que quem assistiu Narcos, lembra daquela parte que o Pablo Escobar entra pra política, aí ele assume a presidência e entra na casa, e vem o ministro da Justiça, que era o Rodrigo Lara Bonilha, e começa a fazer uma denúncia, olha, você não vai falar aqui e tal, essa casa não aceita corrupto, ladrão, bandido, tal coisa. E o Escobar fica pé da vida, vai embora. Dias depois o ministro acorda morto. Aliás, acorda não, né? Ele é assassinado no meio do trânsito. Isso realmente aconteceu. Parece muito espetaculoso na série, mas isso acontece. Acontece. E uma história rápida aqui, não dá pra citar o nome de empresa, mas um executivo de uma multinacional esses tempos atrás começou a receber propostas para se envolver no esquema de corrupção e tal, molhar a mão de quem tinha que molhar e tal. O cara, do alto da honestidade dele, começou a ficar meio esquisito com a situação e foi querendo denunciar. Foi na polícia, denunciou, não deu nada. Depois ele viu que tinha que denunciar em instâncias maiores. Acho que ele chegou no Ministério Público, agora não sei. Mas quando ele chegou na empresa dele, ele falou, cara, isso aqui tá errado. Foi na presidência, o presidente, ele virou e falou o seguinte, olha, os caras sabem qual que é o horário da sua esposa, seus filhos saem de casa, seus filhos saem... Isso é sério, essa história é verdade. Seus filhos saem da escola a tal horário, estudam em tal colégio, não sei o quê. Acho que é melhor você deixar pra lá essa Fica história. de boa aí. Deixa quieto isso daí. Falado. Então imagina pro juiz, pro Bretas, pro Moro. Valeu, Viga. Obrigado, um abraço, hein? É o preço do sucesso. Vale pro Neymar, vale também pro Justin Bieber. Não, mas é diferente, né? Aí é diferente. Vale pro Gilmar Mendes. Opa, apareceu o nome dele, Jesus Maria José. Aqui agora. E vale também pra Anitta, que tá com bumbum pra cá, bumbum pra lá, e diz que vai arrebentar aqui na praia de Copacabana, viu, Edilindade? Não tenha dúvida que vai ser o nome do Réveillon carioca. Prometeu um show incrível, né? Ela deve ter alugado uma van, né, Viga? Dizendo que ela vai levar 3 milhões de pessoas aí pra praia. Haja carona, hein? Não, uma van pra carregar o bumbum ou pra carregar o estaco? Falou, Viga, um abraço pra você, bom trabalho. Ela é show. Grande abraço. Viga Baioneta. Tá aí, Rodrigo Viga falando com a gente diretamente do Rio de Janeiro. Oi, Diga, mas é impressionante, né? Porque, igual o caso do Marcelo Bretas, do doutor, estuda, você se dedica, participa de uma das operações mais importantes da história. Cumpre o seu ofício, né? E não pode sequer ir à praia. Eu acho que às vezes, sabe, ô Edgar, é melhor você ser um simples garotinho. Vamos ver. A gente fez um live, eu falei com a Rosinha, poxa Rosinha, tô doido pra ir à praia, eu adoro tomar um banho de mar. Ela disse, eu amanhã vou te levar na praia. Combinei tudo com a Clarissa, combinei tudo com o Marcos e nós vamos pra praia. E não é que ela cumpriu a promessa?
Quer dizer, a gente tá aqui na praia, vocês desculpem aqui o meu mau jeito, só quero mostrar. Edgar, pra quem acompanha... Eu vi esse vídeo, desculpa, Custódio, mas ele vai falando, as pessoas que até pros próprios familiares, não sei se a filha, ficou meio constrangidos ali. Você porque ele quer expor, né? Ele quer fala aí, não, essa voz aí, fala aí, não tá gostoso aqui, aí a pessoa fica meio assim. Então, é um simples garotinho, ex-governador do Rio de Janeiro, Antônio Garotinho. Esse vídeo, só pra deixar claro, ele foi gravado em novembro, dia 7 de novembro, comecinho do mês passado. E o garotinho já foi preso, já foi solto de novo, né? Mas é só pra falar que tem algumas pessoas, Edgar, que conseguem aproveitar muito bem as praias cariocas. Vem cá, Clarice, você conhece bem o nome de todo mundo. É a Clarissa querendo sair fora lá. É o garotinho, né? Vamos falar de cinema. Hoje é quinta-feira, dia de estreias nas telonas. O filme do mestre Woody Allen tá pintando aí na área, hein? Falar em Woody Allen já dá aquela curiosidade. Todo mundo quer sempre ver o último filme, o mais recente do Woody Allen. E aí, Paulinha? E aí? É isso aí, Edgar. Chegando aos cinemas hoje, é interessante observar que é um filme da Amazon Studios. Então, a gente já tinha falado desse investimento, né? Tanto da Amazon como da Netflix em cinema de verdade, só que chegando no cinema e não fazendo essa estreia apenas em streaming. Então, Roda Gigante, filme novo do Woody Allen, protagonizado pela Kate Winslet. Tem muita gente exaltando demais a interpretação dela nesse filme. Você tá assistindo o trailer, quem tá acompanhando aqui por streaming, e tá já percebendo uma das características fortes, que é a fotografia incrível, Technicolor, né? Simulando aquele Technicolor dos anos 50, 60. É um trabalho do italiano Vittorino Storaro, que é um dos pontos altos da produção. Se é que a gente pode dizer que tem pontos baixos, né? Eu não sei, o Woody Allen é aquele cara que divide o público entre pessoas que gostam muito e que acham os filmes dele muito chatos. Dessa vez a gente tá falando de um drama, tá? Né? Um filme mais focado em drama, que não tem aquelas sacadas de comédia que também são bem típicas de produções do Woody Allen. A história da personagem da Kate Winslet. Ela é uma mulher pra lá dos 40 anos, casada, tem um filho de um relacionamento anterior que só lhe arranja problemas, incendiando coisas por aí. E o marido dela, que é operador de um carrossel no parque ali em Coney Island, ele tem uma filha que se casa com um gangster, se arrepende disso e retorna. E essa mulher, que tá numa vidinha assim, desgraçada, digamos, Edgar, ela tá tendo um caso com um salva-vidas, que é o personagem do Justin Timberlake, que é quem narra a história pra gente. E nele ela enxerga uma esperança de conseguir fugir daquele marasmo que ela tá vivendo. Só que quando chega a filha do marido, ela também se envolve com o salva-vidas e acaba colocando em xeque aí toda essa possibilidade de um futuro melhor da personagem da Kate Winslet. Então tá aí, tá nos cinemas, acho que é meio que obrigatório pra quem gosta e até pra quem não gosta, pra poder ter aquela discussão. Eu tô no bar, time dos que gostam e ficam esperando o novo filme do Woody Allen. Não sei vocês aqui da bancada. Os meus preferidos é Meia-Noite em Paris. Lindo filme. Geral, história sensacional. Agora, a fotografia desse filme é espetacular, né? Parece que é uma produção, parece que você tá no teatro, assim, as cores incrível. muito vibrantes. Agora, Paulinha, você acha que o filme vem aí, né, na esteira dessas denúncias aí, né, de Hollywood? Você acha que isso pode atrapalhar o lançamento, né, com essas denúncias de assédio? É que o Woody Allen tá Woody Allen. O nome dele tá sempre vinculado, né, aos probleminhas que ele já teve nessa vida, nunca pagou por isso exatamente, a gente nunca sabe de quem é a versão certa ou errada da história, mas assim, isso já faz tempo, né, Edgar, não é de agora. E o que os críticos têm falado é que se as pessoas deixarem de assistir esse filme por causa de qualquer coisa que o Woody Allen tenha feito, elas vão se privar de ver a atuação da vida da Kate Winslet, porque dizem que ela está realmente muito incrível nesse filme. Mas eu acho que como já é há muito tempo esse caso de Allen, não é que nem o Kevin Spacey, por exemplo, que foi uma coisa que aconteceu agora, né? E eu acho que é meio que, sei lá, segue o jogo. Não sei se isso é bom ou se isso é ruim, mas é aquela velha história de separar a obra, né, da pessoa física. Mas tá aí nos cinemas. Lembrando que as famílias estão em férias e tem uma comédia nacional voltada pra criançada, principalmente pra quem lê Thalita Rebouças, que é uma das autoras mais vendidas do Brasil, que escreve pras meninas, principalmente. Então, chega aos cinemas Fala Sério, Mãe, que é a adaptação de um dos livros da Thalita pro cinema, trazendo a Ingrid Guimarães no papel de uma mãe super protetora,
né? Da menina que é vivida como adolescente pela Larissa Manoela, que é um sucesso também entre as teens brasileiras. Então, aquelas histórias da mãe colocar a filha na saia justa, Edgar, teremos, e tá aí também nos cinemas essa comédia. E uma outra produção um pouco mais alternativa, digamos assim, de um diretor haitiano chamado Hopek, que é o mesmo de um elogiado filme chamado Eu Não Sou Seu Negro, que é o jovem Karl Marx, que traz exatamente isso, o jovem Karl Marx. Então, com 26 anos, ele e a mulher, enfim, passando por dificuldades de grana e tal, são exilados, vão morar em Paris em 1844, e é onde o Marx vai conhecer o Engels, que é o herdeiro de tecelagens e tal, bem ali naquela época da Revolução Industrial, quando estão acontecendo aquelas relações de trabalho análogas à escravidão e tal, e essa parceria desses dois caras vai resultar numa nova forma de se pensar o operário para a era moderna. Sim. E mais tarde nos livros também do Marx, a Sagrada Família e também o Capital. O filme então tá aí também nos cinemas. Boa sessão para vocês, depois me contem os seus preferidos. Eu vou ver o do Woody Allen com certeza também, Edgar. Falado, agora 11 horas. É rapidinho, rapidinho, Marcon. muito rápido, Caio, vai lá. Você tocou na Seara ali falando... Pô, será que as pessoas vão boicotar o filme por causa das denúncias de assédio e tal? Hoje em dia tá uma onda, né? Que cada um acha que tem a validade que tem. Olha, cometeu assédio e tal, não vou ver, porque você pega meio que a raiva da coisa. Só que você falou também no filme da Globo Filmes, tem no YouTube o Caio Blá falando da Globo Filmes, e tem mais um ator que também não me lembro agora quem que é, Lázaro Ramos, não sei, eu vou falar só que eu tenho certeza. O Caio Blá falando também como que é o esquema de distribuição de cinema aqui no Brasil. Tá lá no YouTube, só botar Caio Blá fala de Globo Filmes, vê lá e aí todo mundo tira as suas conclusões, porque também é um esquema sinistro demais. Desculpa, era isso. Agora 11h23, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. E essa profusão de opiniões, hein? Todo mundo tem uma opinião a dar sobre tudo, todo mundo é especialista em todos os assuntos. Será que isso é bom pro processo democrático? Essa foi a nossa pergunta na enquete pros ouvintes aqui pelo nosso WhatsApp. Vamos ouvir o que eles disseram. Bom dia, Morning Show. Aqui é o Israel de Jardinópolis, São Paulo. Um debate, uma troca de ideias, ela só é saudável, ela só é importante se existe uma plateia neutra, de coração aberto. Porque os debatentes geralmente não vão mudar de lado, eles já têm uma opinião formada quando chegam num debate. Por isso que existe um debate com opinião formada. Sem plateia neutra, não é saudável. Bom dia, galerinha do Morning Show. Bom dia. Essa interatividade aí nas redes sociais faz muito bem, sim, para o nosso país, porque assim a gente fica mais interagido com as notícias, né? Tô falando baixinho, porque a gente não pode deixar a Paulinha brava. Ai, meu Deus. Ai, obrigada. Eu sou Célia Vieira Lima. Olá, galera do Morning Show. Certamente a manifestação livre do pensamento é muito importante para a democracia. A questão é que as pessoas falam todas ao mesmo tempo. É preciso que as pessoas se escutem, reflitam sobre o que cada uma diz e depois prosseguir o diálogo. Um abraço. É isso aí, é por isso que a gente tem, né, duas orelhas, para ouvir mais do que falar, né? E outra, sempre procurar outras fontes, né? Variar, né? Infelizmente, às vezes a orelha não tem pálpebra. Vamos lá, na reta final do Morning Show, Caio, conta pra gente aí quem foi o homem mais admirado dos Estados Unidos e se o Trump já foi protestar aí no Twitter. Olha, eu vou te dizer, faz 10 anos que o Instituto Gallup lá nos Estados Unidos faz a pesquisa do homem, anualmente, da pessoa mais admirada nos Estados Unidos. Todo mundo leu essa notícia? Alguém quer dar um palpite? Não, melhor você falar antes. Barack Obama é o homem mais admirado dos Estados Unidos. Em segundo lugar, quer falar alguma coisa, Tonholi? Não. Que você apontou aqui, achei que você fosse falar. Segundo lugar, Donald Trump. E entre as mulheres mais admiradas, em primeiro lugar ficou a Hillary Clinton, pela 16ª vez consecutiva, faz 16 anos que os americanos pagam pau para Hillary Clinton. Ela ficou à frente da Michelle Obama, que ganhou em segundo lugar, e a Oprah Winfrey ficou em terceiro lugar.
Olha que beleza. Só pontuando, na entrevista que o Obama deu ao príncipe Harry, né, pra BBC, ele deu uma indireta, né? Nessa questão do Twitter. Eu brinquei aqui, né, se o Trump já tinha ido protestar, mas ele disse que, em linhas gerais, obviamente, que as pessoas, principalmente os líderes e pessoas com influência, não podem sair dizendo, né, qualquer coisa, né, nas mídias sociais, né? E pode levar a um desentendimento dos fatos em si. Bom, vamos fechar? Temos ganhadores, Paulinha? Temos, porque o Twitter está em silêncio. Obrigada. Vocês ajudaram a curar a minha dor de cabeça, colocando a gente nos assuntos mais comentados do Brasil. Isso aí. Queria açaí. É a pessoa que queria açaí. Olha que maravilha, @L_S, enfim, esses nomes de Twitter maravilhosos. Vou falar com você aqui. Amamos. E é isso. A gente fica por aqui. Muito obrigado pelo prestígio, pela audiência, pra você que esteve com a gente até agora no Morning Show. Amanhã tem mais. Amanhã, a gente volta. Fechando esse ano. Às 10 da manhã. Quase em dúvida, né? De amanhã. Verdade. Fiquei pensando. A gente volta. Confesso que fiquei pensando, Paulinha, mas amanhã a gente volta às 10 da manhã aqui na Jovem Pan. Você ouviu